A geração de 120 anos e os finais dos tempos 1897 a 2017. Parte 2. A geração final e o ano 2017 a 2018. De quanto tempo é a geração dos fins dos tempos? É possível saber? Quanto tempo é uma geração bíblica? A Bíblia oferece alguma introspecção para determinar o cumprimento de uma geração? Eu acho que existem várias pistas que nos dão uma chave na determinação da duração da geração dos fins dos tempos. Primeiro, a palavra grega para geração é geneia, conectada com ginomai, que significa tornar-se, primariamente significando um geramento ou nascimento de uma raça de pessoas possuindo características semelhantes, etc. Portanto, uma definição de geração é que ela se refere a um povo particular com sua linhagem característica e traços de identificação que os distinguem de todas as outras raças de pessoas. Quando o Senhor Jesus usou a palavra geração em Mateus 24:34, ele estava se referindo ao povo judeu identificado por sua religião e cultura particular, simbolizada pela figueira. Observe a definição de geração da concordância Vine, e ela diz que significa um geramento ou nascimento. No contexto de Mateus 24, o Senhor Jesus não está falando do nascimento de um indivíduo, mas do nascimento de uma nação. Uma nação de pessoas que têm as mesmas características, traços e interesses e que têm parentesco com a terra de Israel, a cidade de Jerusalém, ao contrário de qualquer outra raça de pessoas na terra. Além disso, quando o Senhor Jesus disse esta geração, ele estava falando de um certo período de tempo, distinto de todos os outros antes dele. O Senhor usou a mesma estipulação em referência ao povo judeu que saiu da escravidão egípcia e sua experiência no deserto, no Salmo 95:10. 40 anos eu estava triste com esta geração. A geração de Israel que experimentou o êxodo do Egito, a separação do Mar Vermelho, a recepção da lei no Monte Sinai e todos os eventos milagrosos daquele período, nenhuma outra geração experimentaria de novo. Foi um tempo definido e determinado por Deus e seria o fundamento para gerações sucessivas de Israel. O mesmo pode ser dito da geração quando Israel retorna à terra nos últimos dias. É um período específico que vai inaugurar o tempo da aflição de Jacó para o povo judeu e tribulação para o mundo dos gentios. O Senhor Jesus disse que seria um tempo diferente de qualquer geração anterior ou posterior. Essa geração tem um começo e um fim. Nós sabemos o começo, mas quanto tempo é e quando acaba? 4 diferentes tempos. A chave da geração final. 1897 a 2017 igual a 120 anos. 100 anos igual a escravidão. A Bíblia menciona vários períodos diferentes que definem uma geração completa. O primeiro é 100 anos, quando Deus deu a aliança a Abraão, em Gênesis 15, 13 e 16. Ele disse a ele que sua descendência, o povo judeu, estaria em escravidão no Egito por 400 anos, mas na 4ª geração eles sairiam. Isso evidencia uma geração de aproximadamente 100 anos. 40 anos, igual a teste. Um segundo período de determinação de uma geração bíblica é de 40 anos, quando Deus conduziu Israel para fora do Egito. Ele desejava que eles entrassem na terra prometida e conquistassem os cananeus. Mas em vez de obedecê-lo, eles enviaram 10 espiões para examinar a terra, que relatou que os habitantes eram muito fortes para conquistar. Por causa da desobediência a Deus, eles foram obrigados a passar 40 anos no deserto. 1 ano por um dia que os 10 espiões espiaram a terra. Como resultado, Deus disse que estava triste com essa geração,
40 anos. Salmo 95:10. Em Deuteronômio 2,14, Deus diz que ele esperou até que todos os homens de guerra houvessem morrido antes que ele trouxesse Israel de volta do deserto. De acordo com o Torá, a lei, um homem israelense não poderia ir à guerra até que ele tivesse 20 anos de idade, em Números 1:3. Por isso, quando todos os homens de guerra haviam sido mortos ou morrido aos 60 anos, um período de 40 anos, Deus trouxe Israel do deserto para a terra prometida. Ao fazer isso, Deus definiu a geração dos homens de guerra para ser um período de 40 anos. Por exemplo, um homem israelense não poderia ir para a guerra depois da idade de 60 anos. Quando Deus destruiu o mundo no julgamento através da inundação dos dias de Noé, choveu durante 40 dias e 40 noites sobre a terra. Moisés estava na montanha de Deus, Monte Sinai, por 40 dias, quando recebeu os 10 mandamentos. Elias jejuou durante 40 dias, quando Jezabel o perseguia. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo por 40 dias, representando um período completo de testes. O número 40 parece estar associado a um período de julgamento e teste, tanto para um indivíduo como para uma nação. 70 anos, igual profecia cumprida. O terceiro período de tempo para determinar o cumprimento de uma geração bíblica é de 70 anos. Israel esteve no cativeiro babilônico por 70 anos, um número associado com profecia sendo cumprida. Em Daniel 9:24, Daniel é dado a visão das 70 semanas de anos, onde na semana, Heptad, em hebraico, representa 7 anos para um total de 490 anos. Deus disse que desde o início de um decreto para restaurar e reconstruir a cidade de Jerusalém, 70 semanas de anos seriam determinados sobre o povo judeu e a cidade de Jerusalém para completar a visão e profecia. Esta é uma chave importante. Quando este período terminar, a punição de Israel por desobediência terminará e o Messias virá para estabelecer seu reino e resgatar o remanescente. O Salmo 90:10 diz que os dias da vida natural de um homem são 70 anos, e se por força, eles podem ser 80 anos. Portanto, a geração do homem é de 70 anos naturais. Deus certamente pode prolongar a vida do homem além de 80 anos e prometeu dar ao seu povo uma vida longa se obedecessem à sua palavra e honrassem seu pai e sua mãe. No entanto, a vida natural da humanidade é normalmente um período de 70 anos. Esta parece ser a diretriz para uma geração completa do homem. 50 anos, igual jubileu, liberação de dívidas. Há um outro período que é significativo em relação às relações de Deus com o povo de Israel, e que é de 50 anos. Cada 50º ano em Israel era o ano do jubileu, quando toda a terra devia ser restaurada ao dono original. Todas as dívidas deveriam ser canceladas, e todos os escravos eram libertos. Era o ano da quitação de dívidas e da libertação. Um momento de celebração e alegria quando as famílias eram reunidas e dadas um novo recomeço de vida. Além disso, o número 50 está associado com a festa de Pentecostes, que significa 50º dia. 50 dias a partir do dia 16 do mês de Abib, março até abril, foi a festa de Pentecostes, que ocorre também no mês de maio a junho, dependendo da posição da lua nova. Os meses hebraicos no antigo Israel eram baseados em um calendário lunar, e também a época de colheita e cevada e trigo. É interessante notar que a lei foi dada no Monte Sinai e a vinda do Espírito Santo tenham ocorrido no dia da festa de Pentecostes. O número de Deus em ação é 3. Por exemplo, ele faz as coisas em uma série de 3 para chamar nossa atenção. Por isso, uma terceira ação de Deus pode tomar lugar no terceiro mês sagrado. De acordo com o livro de E.W. Bullinger,
Números nas Escrituras, o número 50 também está associado a julgamento. A inundação ficou sobre a terra por 150 dias, 50 vezes 3. Em resumo, uma geração bíblica é às vezes de 40 anos, 50 anos, 70 anos e 100 anos. 40 anos parece ser um período para um cumprimento de testes. 50 anos é um período de quitação e libertação. É também interessante notar que em 1917, os britânicos emitiram a Declaração Balfour, que foi o primeiro ato oficial para permitir aos judeus o direito de se reinstalarem em sua terra natal. Como está claro nas Escrituras que o relógio dos fins dos tempos de Deus está associado à nação de Israel e à cidade de Jerusalém, você pode ver isso em Ezequiel 36 e 37 e Daniel 9. Então os anos 1917, 1948 e 1967 são altamente significativos no cálculo da geração dos tempos finais. A questão é, quando a geração final começou? Em 1917, quando o primeiro ato oficial de uma nação gentia deu a Israel o direito legal à Terra Santa. Em 1948, quando Israel renasceu como nação depois de 2.500 anos de exílio. Ou em 1967, quando eles recapturaram Jerusalém e declararam ser a eterna e indivisível capital do Estado de Israel. Devemos ter em mente que os últimos 7 anos da 70ª semana de Daniel são parte da geração final, que termina o domínio dos gentios de Israel e da cidade de Jerusalém. No próximo vídeo, nós vamos aplicar os 4 períodos de tempo discutidos. Neste vídeo, a cada uma das 3 possíveis datas do começo da última geração. Até lá! A geração de 120 anos e os finais dos tempos, 1897 a 2017. Parte 3. Aplicando os 4 períodos de tempo. Neste vídeo nós vamos aplicar os 4 períodos de tempo discutidos no vídeo anterior para cada uma das 3 datas possíveis para o início da última geração, 1917, 1947-48 e 1967. E então vamos ver se podemos colher qualquer introspectiva sobre o comprimento da geração dos fins dos tempos. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. O número de ação de Deus é 3. Número 1. A Declaração de Balfour, em 1917. Primeiro ato oficial para dar aos judeus o direito de retorno à terra natal. 1917 mais 40 anos de geração igual a 1957. Este cenário não funciona porque o tempo expirou para a tribulação e a segunda vinda ocorrer. 1917 mais 50 anos de geração igual a 1967. Este cenário não funciona pelas mesmas razões. 1917 mais 70 anos de geração igual a 1987. Este cenário não funciona também pelas mesmas razões. 1917 mais 100 anos de geração igual a 2017. Este cenário é uma possibilidade com a tribulação começando em 2017 e a segunda vinda em 2038. Número 2. 1947
a 1948. Renascimento de Israel como nação. 1948 mais 40 anos de geração igual 1988. Isso não funciona porque o tempo expirou para a tribulação e a segunda vinda ocorrer. 1948 mais 50 anos de geração igual a 1998. Também não funciona pelas mesmas razões. Número 3. 1947, 1948 mais 70 anos de geração igual 2017 ou 2018. Este cenário é uma possibilidade com a tribulação começando em 2017, 2018 e a segunda vinda em 2038. 1948 mais geração de 100 anos igual a 2048. Este cenário também é uma possibilidade com a tribulação começando em 2027. Número 4. 1967 recapturação de Jerusalém. 1967 mais 50 anos de geração igual a 2017. Esta é uma possibilidade com a tribulação começando em 2017 e a segunda vinda em 2038. 1967 mais geração de 70 anos igual a 2037. Esta é uma possibilidade com a tribulação começando em 2017 e a segunda vinda em 2037. 1967 mais 100 anos de geração igual a 2067. Esta é uma possibilidade com a tribulação começando em 2046 e a segunda vinda em 2067. A partir desses cálculos, temos o período mais cedo para a conclusão da geração final em 2017 a 2018 e o período mais longo que termina em 2067. Existem 3 sequências de tempos a partir dos cálculos acima que são bastante interessantes. Observe isso. Usando o dia de nascimento da nação de Israel em 1947-1948, a recaptura de Jerusalém em 1967 e a emissão da Declaração de Balfour em 1917, note que os 50 anos para o jubileu, libertação, os 70 anos para a profecia completa e os 100 anos associados com o direito do judeu de retornar à sua pátria começam em aproximadamente o mesmo período de tempo, 2017-2018, com a possibilidade da tribulação. Além disso, a partir de nossa discussão anterior sobre o significado da palavra grega para geração, geneia, que tem a ver com o nascimento ou geramento da nação de Israel, parece lógico que a geração final tenha um período de 100 anos do início ao fim. Por exemplo, 100 anos é o período mais longo para uma geração bíblica. O número 70 está especialmente associado com a escravidão de Israel, catividades, exilados, retorno e conclusão de toda visão e profecia. Observe que os números 50, 70 e 100 se encaixam no mesmo período, então eu não acho que isso seja uma coincidência. Se este é o verdadeiro cenário profético, então acredito que a tão esperada 70ª semana de Daniel está muito perto de se ocorrer. Com o que está acontecendo no nosso mundo de hoje, eu não vejo as coisas continuando até 2067, sem o governo religião mundial aparecendo na cena liderada pelo anticristo e o falso profeta. Especialmente quando a apostasia já está em curso no mundo. Até o ano de 2067, acredito firmemente que o Senhor Jesus estará de volta à Terra, já por algum tempo governando do seu trono em Jerusalém. Eu poderia estar errado, mas é um cenário interessante, especialmente quando a Bíblia diz que de 2 ou 3 testemunhas estabelecerá o negócio. Pastores e ministros deveriam ter discernido desde 1917, quando Israel teve o direito legal de retornar à sua terra na segunda fase do cumprimento profético, que esta era a pré-condição para cumprir Ezequiel 36 e 37, além de muitas outras profecias relacionadas ao retorno. Esta data significativa na história do mundo marcou um ponto de inflexão no calendário profético de Deus, que é a última parte dos últimos dias e ou a última geração na qual o Senhor Jesus retornaria houvera começado. Uma geração que tem um ponto de começo e também tem um ponto final.
Acredito que todos os números das Escrituras que identificam uma geração específica e ou eventos importantes predizem a geração dos fins dos tempos. Deixe-me explicar. Os números 100, 70, 50 e 40 têm tudo a ver com a profecia cumprida, ou com um período significativo de tempo ao qual precisamos prestar muita atenção. Israel esteve no cativeiro egípcio por 400 anos. Alguns manuscritos dizem 430, ou 4 gerações de 100 anos cada. Israel esteve no cativeiro babilônico por 70 anos. Daniel fala de um período de 70 semanas de anos, ou 490 anos, 70 vezes 7, como punição espiritual para os pecados de Israel. 469 anos já foram cumpridos. O ano do jubileu foi de 50 anos em que a terra e as pessoas foram libertadas, entregues e libertadas. É um ano crucial na história de Israel. O número 40 é um período de testes completos para uma nação e um indivíduo. Tomados em conjunto, eu acredito que eles significam o seguinte. Em 1917, a Declaração de Balfour foi emitida dando aos judeus o direito legal de retornar e se estabelecer em sua terra. 100 anos desde 1917, chegamos ao ano de 2017. Em 1947 a 1948, Israel tornou-se uma nação depois de 2.500 anos de exílio. 70 anos desde 1948, chegamos ao ano de 2017-2018. Em 1967, Israel capturou e tomou controle da cidade de Jerusalém, pela primeira vez desde o cativeiro babilônico. 50 anos desde 1967, chegamos ao ano de 2017, falando de libertação para Jerusalém, através da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, de volta à Terra. 40 anos desde 1977 a 78, chegamos ao ano de 2017-2018. De acordo com a história e cultura judaica, um adulto do sexo masculino é considerado maduro aos 30 anos. Esta também é a idade necessária para o sacerdócio sob o sistema levítico. Considere que o Senhor Jesus disse em Mateus 24:32, que quando a figueira brotou, nasceu e abriu suas folhas, maturidade, essa geração não passará até que toda a profecia seja cumprida. Israel tornou-se uma nação em 1948 e atingiu a maturidade em 1977-78. Lembre-se que os anos civis israelenses começam em setembro e não em janeiro. Quando a geração da figueira completar uma geração completa, a tribulação acabou e Jesus retornou. Menachem Begin tornou-se primeiro-ministro de Israel em 1977 e em 1978 assinou os acordos de paz de Camp David com o presidente egípcio Anwar Sadat, negociado por Jimmy Carter. Devemos ter em mente que os últimos 7 anos da 70ª semana de Daniel são parte da geração final, que termina o domínio dos gentios de Israel e da cidade de Jerusalém. Os acordos de paz de Camp David incitaram o mundo árabe contra Sadat, que acabou sendo assassinado. Os acordos de paz de Camp David também irritaram muito Yasser Arafat, líder da OLP. Ele começou em 1987 a 1993, a primeira, e em 2000 a 2004, a segunda intifada, uma revolta contra os infiéis sionistas. Acredito que, de acordo com o que o Senhor Jesus disse em Mateus 24, sobre o nascimento e maturidade da nação de Israel e os eventos históricos subsequentes que afetam a nação, o período final de teste para essa nação começou quando eles atingiram a maturidade, em 1977-1978. No Torá, o Senhor disse que ele testou Israel no deserto por 40 anos. Deve-se notar que o período final de testes para o mundo
também começou em 1977 a 1978. A coisa surpreendente sobre os períodos de tempo em que vimos até aqui nesse vídeo é que cada período termina em 2017 a 2018, que é o período que eu acredito em que começou com as últimas 3 semanas de 7 anos e termina a última geração com a segunda vinda de Cristo. Agora, no caso que você pense que eu coloquei os números de uma certa forma para fazê-los caber no meu cenário, aqui está a explicação. O primeiro uso de um número para uma geração é 100, e é encontrado no livro dos Primórdios, Gênesis 15, versículo 13 e 16. Nessa passagem, Deus disse a Abraão que os israelitas serviriam no Egito por 400 anos e sairiam na 4ª geração. A lei dos começos, ou primeira menção, se aplica aqui, significando que a primeira menção de um princípio ou ação de Deus se torna o ponto de partida para a revelação posterior. Portanto, em Gênesis, o livro dos Primórdios, temos a primeira menção do cumprimento para uma geração bíblica, 100 anos. A Declaração Balfour, emitida em 1917, foi o primeiro ato oficial para permitir que os judeus retornassem à terra de Israel. Portanto, aplicamos 100 anos, a primeira menção de um período de tempo para uma geração, a primeira menção ou primeiro ato legal permitindo que os judeus retornassem à terra de Israel. Tendo usado o número 100 como o número inicial para uma geração bíblica completa, não podemos usá-lo novamente. O próximo número que usamos é 70, porque 70 é um número que também representa um período de cativeiro. E o primeiro número a ser usado em relação aos anos iniciais de Israel de cativeiro depois de entrar na Terra Prometida e tornar-se uma monarquia teocrática, independente, com um rei e um sacerdócio. A lei de primeira menção, ou primeiros princípios, aplica-se aqui também. O número 70, ao contrário do número 100, está associado com o Estado-nação de Israel, catividades físicas e espirituais. Portanto, devemos aplicar o número 70 para o retorno de Israel à terra e nascimento como uma nação em 1947, 1948. Mais 70 anos, chegamos ao ano de 2017, 2018. Agora que já usamos os números 100 e 70, não podemos usá-los novamente, porque fazendo isso, estaríamos forçando algo a se encaixar em um cenário preferido. A próxima data significativa no calendário profético de Israel, na verdade de Deus, é 1967. Naquele ano, Israel recapturou Jerusalém do controle árabe e tornou-se a capital indivisível do Estado de Israel. Qual o número bíblico associado à libertação? O número 50, ou o ano do jubileu. Daniel 9, de 24 a 27, fala da profecia para consumar o calendário profético de Deus para o povo de Israel e a cidade de Jerusalém. Israel e a cidade de Jerusalém serão libertados quando o Messias Jesus retornar à terra na Batalha do Armagedon. 50 anos, 1967 a 2017, 2018. Este poderia ser um ponto de partida para as últimas 3 semanas de 3 vezes 7 anos. Isso deixa apenas um número a ser usado, o número 40. Já mostramos que ele está associado a testes para determinar a condição do coração, se alguém vai obedecer a Deus ou não. Israel atingiu a maturidade em 1977 a 1978, como predito por Jesus em Mateus 24, 32, e entrou nos últimos anos de testes. 40 anos, de 1977 a 1978, chegamos então a 2017, 2018, uma vez que a palavra diz que uma coisa é confirmada por 2 ou 3 testemunhas, 2 Coríntios 13, 1, repouso aqui o meu argumento de que, com base na revelação da palavra e nos números na Bíblia, para uma geração a ser cumprida dentro dos propósitos específicos de Deus.
A presente geração em que vivemos poderia terminar em cerca de 2017, 2018, e a partir daí, as últimas 3 semanas de 3 vezes 7 anos começaria e terminaria em meados de 2038 a 2039, com a segunda vinda de Cristo Jesus. No próximo vídeo daremos continuidade a essa exposição tão importante e que nos abre os olhos para prestarmos atenção a tantas outras profecias dos fins dos tempos. Até lá! Let it go, make my body go, take our bodies higher and higher. A geração de 120 anos e os finais dos tempos, 1897 a 2017, parte 4. Como nos dias de Noé. Com tudo o que tem acontecido nesta última década e a anterior, os ataques terroristas, guerras, etc., parece que o fardo de Damasco, em Isaías 17, de 1 a 11, e a guerra de Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39, estão bem próximos de acontecer. Eu acredito que esses 2 principais eventos mundiais estão para ocorrer antes das 3 semanas finais de 3 vezes 7 anos começarem. Eu também acredito que estamos vivendo no período final do período de graça de Deus antes que o mundo entre no julgamento da tribulação. Não se deixe ser enganado. Eventos como 11 de setembro de 2001 foi um aviso final de Deus. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus está dizendo através desses sinais nos céus e na terra. Durante o mês de maio de 2002, eu estava estudando o discurso do Monte das Oliveiras, como registrado em Mateus 24, e quando cheguei aos versículos 36 e 37, o Espírito Santo me parou e disse: aqui está a chave dos fins dos tempos. Medite sobre ela. Agora, aqueles de vocês que podem entender o que eu quero dizer com o Espírito Santo me falando desta maneira, leiam o livro de Atos e vocês acharão que os apóstolos e a igreja primitiva tinham um íntimo relacionamento com o Espírito Santo, falando com ele. Aqui estão alguns exemplos. Atos 5:32. E nós somos testemunhas destas coisas, e bem assim o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 8:39 a 40 fala assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto, e indo passando, evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Atos 9:31. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Atos 11, de 27 a 28, fala assim: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, de nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo, a qual ocorreu no tempo de Cláudio. Atos 13, de 2 a 4, diz assim: enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois de que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Embora não devemos orar ao Espírito Santo, certamente podemos conversar com ele se nascemos de novo, porque ele vive dentro de nós e é íntimo com o nosso espírito, novo nascido. Também nos lembramos o que Paulo disse em Romanos 8,
na parte B do versículo 9, que fala assim: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Enfim, é a partir daí que aprendi a reconhecer a pequena voz do Espírito Santo quando ele fala ao meu espírito. Obedecendo ao Espírito Santo, parei e meditei em Mateus 24, de 36 a 37, que eu havia lido centenas de vezes, mas naquela manhã em particular o Espírito Santo me ajudou a entender o que o Senhor Jesus queria dizer quando disse: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho. Nem o Filho não está no grego original, mas somente o Pai, pois a vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé. Você está vendo isso? Observe o que o Senhor Jesus diz. Quando ele voltar à terra, será exatamente como os dias de Noé. E aí então ele descreve como eram aqueles dias. Eles estavam comendo e bebendo e se casando e dando em casamento. Mas isso não é tudo o que abrange os dias de Noé. No contexto de Mateus 24, os versículos 36 e 37 ajudam a identificar a duração da geração final, a que experimentará a tribulação das últimas 3 semanas e o retorno do Senhor Jesus. Para entender melhor o que o Senhor Jesus queria dizer, devemos ler o relato de Gênesis sobre o dilúvio, particularmente nos dias anteriores, e o que Deus disse sobre isso. Lembre-se que estamos interessados em saber o que o Senhor Jesus queria dizer quando disse: a última geração na terra será exatamente como os dias de Noé. Em Gênesis 6, Deus disse a Noé algo muito interessante quando disse: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. O que Deus quis dizer quando disse: os dias do homem serão 120 anos? Os comentários variam do significado naquela fase. Alguns dizem que isso significa que Noé pregou por 120 anos antes do julgamento da inundação que veio sobre a terra. Alguns dizem que isso significa que a vida do homem é de 120 anos. Provavelmente a primeira interpretação é a correta, porque sabemos do Salmo 90 que a vida natural do homem é 70 anos, ou, se por força, 80. Aos olhos de Deus, o homem vive uma geração completa em 70 anos. No entanto, sabemos hoje que algumas pessoas vivem além de 70 anos, mas muito poucos vivem até 100, e quase ninguém vive para chegar aos 120 anos. Portanto, no contexto de Gênesis 6, creio que Deus estava dizendo a Noé que a última geração de Adão, a Noé, a 10ª geração de Adão, até o dia em que o julgamento da inundação caísse sobre a terra, foi exatamente 120 anos. Não mais e nem menos. Vocês podem ler isso em Gênesis 7, de 11 a 13. Uma vez que devemos interpretar os capítulos e livros da Bíblia no contexto de toda a Bíblia, então quando o Senhor Jesus disse que a geração da figueira seria exatamente como os dias de Noé, creio que ele estava nos dizendo que a geração final, como as dos dias de Noé, duraria por um período de 120 anos. Há evidências de que pode ser encurtado por alguns meses, possível 7 meses e 10 dias. Vocês podem ler isso em Mateus 24, 22 e também em Daniel 8, de 13 a 14. Em minha revelação anterior da geração final, eu assumi que ela começou em 1917 com a Declaração de Balfour, mas o Espírito Santo me deu compreensão de que ela realmente começou em 1897, o ano do primeiro congresso sionista realizado na cidade de Basileia, na Suíça, por Theodor Herzl, e o primeiro ato oficial para preparar o caminho para os judeus retornarem à sua pátria. Assim, vemos mais uma vez a lei das primícias em operação. Este foi o primeiro brotamento da figueira, não em 1917, que foi o segundo brotamento. Agora vamos aplicar a geração de 120 anos ao mesmo cenário que fizemos para os outros tempos, e quando o fizermos, teremos uma quinta evidência para a geração final, que termina em 2017 a 2018.
1897 mais 40 anos de geração igual a 1937. Este cenário não funciona porque o tempo passou para as 3 últimas semanas de 3 vezes 7 anos de tribulação e a segunda vinda de Jesus Cristo. 1897 mais 50 anos de geração igual a 1947. Este cenário também não funciona pela mesma razão que a geração de 40 anos. 1897 mais 70 anos de geração igual a 1967. Este cenário também não funciona pela mesma razão que a geração de 40 e 50 anos. No entanto, é interessante que em 1967, Jerusalém voltou sob controle judaico pela primeira vez desde o cativeiro babilônico. O número 70 está definitivamente ligado à cidade de Jerusalém, de acordo com Daniel 9, de 24 a 27. 1997 mais 100 anos de geração é igual a 1997. Esse cenário não funciona pela mesma razão que a geração de 40, 50 e 70 anos. 1897 mais 120 anos de geração igual a 2017 ou 2018. O ano civil hebraico começa em setembro e o ano sagrado começa em março. Portanto, os números bíblicos têm a ver com uma geração completa de testes, libertação ou liberação, cativeiro e julgamento. 1977 a 1978, o ano que Israel atingiu a maturidade, mais 40 anos de teste, é igual a 2017 a 2018. 1967, o ano em que Jerusalém foi retomada por Israel, mais 50 anos, jubileu, libertação, igual a 2017. 1947 a 1948, o ano em que Israel renasceu como nação, mais 70 anos, profecia de cativeiro cumprida, igual 2017, 2018. 1917, ano em que foi emitida a Declaração de Balfour, mais 100 anos, cativeiro, igual a 2017. 1897, o ano do primeiro Congresso Sionista, mais 120 anos, julgamento, igual 2017. No próximo vídeo, parte 5 desse estudo, nós vamos estar explorando os códigos de sequência de letras equidistantes. Até lá! A geração de 120 anos e os finais dos tempos, 1897 a 2017. Parte 6. As 70 semanas. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel 9, 24. Se entendemos que a palavra semana significa 7 dias, teríamos um período de mais ou menos 9 meses para considerar todas as coisas, e disto um período menor para a construção e restauração do templo em Jerusalém. Certamente um tempo curto para tão grande operação. Quando, porém, Daniel quer nos fazer entender semanas literais, cada uma de 7 dias, ele acrescenta a palavra dias. Naqueles dias, eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Daniel 10, 2. Até que se cumpriram as 3 semanas completas. Daniel 10, 3. Para tornar a questão certa, o visitante angélico declara que no primeiro dia do jejum de Daniel, suas palavras foram ouvidas, e o anjo enviado, mas que por 21 dias ele tinha sido resistido. Esse cuidado por parte de Daniel é um argumento a favor da visão de que semanas normais de dias não são intencionadas em Daniel 9. Outro argumento é que Daniel estava ocupado com profecias que tratavam de um período de 70 anos e o anúncio angélico das 70 semanas não parecem mais que uma expansão.
Outro argumento a favor da interpretação dos anos é dado pelo tratamento bíblico da última semana. Observa-se que esta das 70 semanas é dividida em duas partes. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Daniel 9, 27. Agora Daniel se refere mais de uma vez a um período peculiar, no fim dos tempos. E passem sobre ele 7 tempos, Daniel 4,16. Por um tempo e tempos e metade de um tempo, Daniel 7,25. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, Daniel 12,7. É difícil evitar a conclusão de que 1260 dias e um tempo, 2 tempos e metade são períodos da mesma duração. Existem evidências nas Escrituras do reconhecimento de um ano de 360 dias. Por exemplo, calcula-se que entre o 17º dia do 2º mês e o 17º dia do 7º mês são 150 dias. Gênesis 7, 8. Um cálculo que supõe um mês de 30 dias. Dividindo 1260 por 30, temos 42 meses, ou 3 anos e meio. Agora, as Escrituras falam de um período de 42 meses e coloca isso em proximidade com 1260 dias, como para se remover todas as dúvidas quanto à duração do ano profético. E eles pisaram a cidade santa por 42 meses, Apocalipse 11, 2. E concederei às minhas 2 testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 1260 dias, Apocalipse 11, 3. Apocalipse 13 fala do tempo em que a 4ª besta de Daniel 8 estará no poder. E se Daniel 9 fala desse mesmo poder e período, podemos esperar encontrar aqui alguma confirmação. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, um período de 7 anos. E na metade da semana, depois de um período de 3 anos e meio, 42 meses ou 1260 dias, fará cessar o sacrifício e a oblação. Daniel 9, 27. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Apocalipse 13, 5. Que a língua hebraica pode se referir a sábados de anos é mostrado em Levítico 25, 8, onde um período de 49 anos também é chamado de 7 sábados de anos, 7 vezes 7 anos. Essas coisas fornecem provas suficientes de que a última semana de Daniel 9 é um período de 7 anos. E se a última semana por uma semana de anos, segue-se que as 70 semanas também são semanas de anos, de modo que as 70 semanas determinadas representam um período de 490 anos. Quando esse período de 490 anos começa? Depois de revelar a Daniel um período profético de 490 anos marcado no calendário divino, o anjo procede a dividir o número de anos de uma maneira bastante estranha. Aprendemos primeiro que durante os 490 anos, os seguintes eventos devem se cumprir: para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e para ungir o Santíssimo. Daniel 9, 24. Seguinte, o anjo procede a dar mais iluminação sobre este tempo, dizendo que o período do mandamento para restaurar e reconstruir Jerusalém para a vinda do Messias, o príncipe, será de 7 semanas e 62 semanas, e que após as 62 semanas decorridas, o Messias vai ser cortado. Eu acho que seria útil usar uma ilustração simples para tornar essa questão mais clara. Vamos supor que um motorista está sendo direcionado para um determinado destino e que, em vez de ser informado de que seu objetivo tem 69 km de distância, ele é informado de que são 7 km e 62 km de distância. Se depois dessa afirmação um pouco enigmática, uma observação é acrescentada sobre alguma característica na estrada que marca uma junção, a coisa óbvia para o motorista fazer seria viajar os primeiros 7 km e depois ficar de olho para alguma mudança.
Se no final de 7 quilômetros de uma rodovia de barro ele chegasse a uma nova estrada bem feita e pavimentada para continuar os restantes de 62 quilômetros, ele então iria entender a razão para a divisão da distância. Além disso, se lhe tivessem dito que no final dos 62 quilômetros ele chegaria a uma cruz, ele iria procurá-la no final dos 62 quilômetros de estrada pavimentada, pois assim a direção houvera indicado. 465 a.C., Neemias 1 a 2008. No mês de Quisleu, no ano 20º, Anani dá notícias sobre a cidade de Jerusalém para Neemias, e aí surge a reconstrução de Jerusalém. Daniel 9:25. 454 a.C., por Artaxerxes, no 20º ano. 407 a.C., Neemias obtém a licença para ir. Neemias 13:6. E 405 a.C., a dedicação do templo. Isso termina com os 7 setes de quando saiu o mandamento em 454 a.C. Este, então, é o primeiro período de tempo coberto, a construção da parede correspondente aos 7 quilômetros da estrada de barro da ilustração, né? Então chegamos agora à característica mais importante de nossa discussão, e uma que vimos não analisada em nenhum outro trabalho sobre Daniel, da aplicação lógica do princípio Lo Ami, que quer dizer não meu povo. A questão é se sim ou não os 490 anos, separados para a realização do propósito de Deus em Israel, começam na proclamação para reconstruir Jerusalém. A esta pergunta, os expositores dão uma resposta afirmativa, mas o princípio Lo Ami, ou não meu povo, exige uma negativa. Lemos em Neemias 1:3, eles me responderam, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Neemias 1:3. Será que essas expressões descrevem Jerusalém como em favor ou em desolação? Só há uma resposta. Neemias viu nesses eventos o cumprimento da maldição ameaçada pela lei e pelos profetas. Se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Neemias 1:8. Daniel também usa termos que implicam condições Lo Ami, não meu povo. Jerusalém está desolada. Daniel 9:2. Israel foi retirada. Verso 7. A maldição é derramada sobre eles, versículo 11. A visitação sobre Jerusalém é sem precedentes, versículo 12. E no versículo 16, a ira, fúria e opróbrio. Os 77 não podem começar até que Jerusalém seja reconstruída e a maldição seja removida. Isto deixa claro o motivo para a divisão dos anos em 7 setes e 62 setes. Os 7 setes, ou 49 anos, representam o tempo ocupado na reconstrução do muro e rua de Jerusalém por Neemias no tempo de dificuldade, e o período termina na dedicação do templo. Esdras 6, de 16 a 18. Para voltar à nossa ilustração, o período coberto pela construção do muro até a dedicação do templo corresponde aos primeiros 7 quilômetros de estrada de barro. Na dedicação do templo, no final dos 7 setes, termina o período. Lo Ami, não meu povo, a nova estrada é alcançada. É então uma distância de 62 quilômetros até a cruz. Ou, deixando a ilustração de lado, um período ininterrupto de 72 setes ao tempo de Messias, o príncipe. Aqueles que incluem os 49 anos de reconstrução incluem um período em que Israel era Lo Ami, não meu povo, e eles não têm alternativa para excluir de seu cálculo todo o período dos Atos dos Apóstolos. Mas é absolutamente certo que Israel não foi posto de lado como um povo até Atos 28. Atos 28 de 23 a 29 ilustra isso, de modo que o período dos Atos deve ser incluído. Nossa interpretação exigiu apenas 62 setes, de modo que ainda existe um período de tempo restante, de 30 a 64 depois de Cristo,
as datas habituais agora dadas para a crucificação e Atos 28, respectivamente, são um período de 35 anos. Isso representa 5 setes. 3 setes, portanto, permanecem para o futuro, e estes são tratados no livro do Apocalipse: 7 selos, 7 trombetas e 7 frascos. O 7 final diz respeito à besta, ao falso profeta, ao anticristo e à Babilônia, como lemos em Daniel 9. Bem, chegamos à conclusão deste estudo. Espero que vocês puderam tirar proveito dessa exposição e vamos estar trabalhando numa nova série começando a semana que vem. Orem por mim, pois eu estou pensando e orando em dedicar mais tempo ao canal e trazer a vocês também notícias do mundo todo em que de uma forma direta ou indireta mostram sinais de que estamos vivendo no final dos tempos. Meus irmãos, se possível, curtam, compartilhem e inscrevam-se no nosso canal. Esse trabalho é muito amor que eu estou fazendo e gostaria que muitas pessoas pudessem ouvir essa exposição e muitas outras que a gente vai estar gravando, e que isso tudo seja para a honra e para a glória de Deus. Ok? Deus os abençoe e até a próxima na semana que vem. Amém? Até lá. Let it go, make my body go. Take our bodies higher and higher.